Olá pessoal, tudo bem? Hoje o intuito do nosso vídeo é ajudar a organizar a sua vida financeira. Quanto que vai para a aposentadoria? Quanto que você tem que guardar para investir? Quem está endividado pode investir? Quem está aqui para tirar essas dúvidas hoje é a planejadora financeira Analisa Dalzotto, CEO e fundadora da Par Mais. Tudo bem, Analisa? Obrigada pela tua presença aqui com a gente. Olá, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Para começar, queria que você falasse um pouquinho da Par Mais, quais são os produtos que vocês têm, os serviços que vocês oferecem lá. Então, a Par Mais a gente fundou há 8 anos atrás, é uma empresa de planejamento financeiro, uma empresa de finanças. Então, a gente tem uma gestora de recursos, com ela a gente faz a alocação, faz a distribuição dos produtos financeiros para os nossos clientes, alinha. Então, a gente ajuda o cliente a escolher os produtos financeiros mais adequados, ao perfil dele, se é conservador, agressivo, moderado, mas também considerando o momento de vida, a capacidade financeira, patrimonial e alinha tudo isso aos objetivos. Com base nisso, a gente monta a carteira, olhando também a descorrelação entre os ativos, ou seja, quanto que eles têm que ser diversificados de uma forma inteligente, para diminuir o risco e melhorar o retorno. Além disso, durante a jornada do nosso cliente, nós vamos inserindo, nós vamos ajudando esse cliente a resolver suas coisas, suas questões financeiras. Então, se ele não está conseguindo economizar o quanto que ele deveria para atingir aquele objetivo, e nós, enquanto isso, temos que fazer esse dinheiro render acima da inflação, né? Então, assim, é uma jornada juntos. Nós vamos lá e olhamos, se não está conseguindo, vamos fazer um orçamento detalhado. Se nascer um filho, será que é o momento de fazer um seguro de vida? Então, vou casar. Qual o regime de casamento que eu escolho? Então, todas essas questões a gente vai ajudando os nossos clientes ao longo da jornada dele, enquanto a gente faz a administração dos recursos financeiros. Aqueles clientes que têm demandas mais específicas, que quer implementar um family office, tem um grande patrimônio, ou que quer fazer um planejamento de sucessão, planejamento tributário, a gente oferece serviço de consultoria, a gente faz um pacote de horas e resolve, então, outras questões mais complexas. Se é um empresário, que a empresa não está conseguindo ter o lucro que deveria, ou ele está desorganizado do ponto de vista tributário, a gente também tem esse serviço de ensinar o empresário a fazer essa empresa ter valor de mercado. O empresário, geralmente para o empresário, o médico que tem clínica, qualquer empresário, o maior ativo dele pode estar na empresa. Então, trabalhar para essa empresa aumentar o seu valor também é muito importante. Então, a gente também presta esse tipo de serviço. Então, não é só pessoa física, envolve tudo, isso, a gente tem perfeito. A gente tem a consultoria de finanças pessoais e finanças corporativas e a gestora de recursos financeiros. Tá. Agora, eu queria que você explicasse um pouco para a gente como que uma pessoa pode começar a organizar a vida financeira dela, quanto ela separa para cada coisa, como que ela organiza o orçamento mensal, como que faz isso? Bom, se a pessoa consegue se organizar, gastar aquilo que ela gostaria de gastar e consegue andar para frente, ela consegue economizar uma parte da remuneração mensal dela ou remuneração atual. Se ela consegue se organizar, ela não precisa fazer controle financeiro. Mas essa é uma realidade de poucos. A maioria precisa fazer controle financeiro. Aí o que tem que fazer? Usar uma metodologia. No nosso site a gente tem planilhas gratuitas, cursos gratuitos. Com essa metodologia, então assim, por que ela é importante? Porque é importante a pessoa saber o padrão de vida dela. 100% dos nossos clientes erram, acham que gastam menos do que gastam. E finanças comportamentais explica isso, assim, já teve vários vencedores de prêmio Nobel de economia provando que a gente tem uns atalhos mentais que acabam atrapalhando a gente. Então, por que as pessoas erram? Porque a gente não quer sofrer, né? Então, nosso cérebro, ele economiza energia, ele não quer que a gente sofra. Então, tem um monte de despesa que a gente faz a mais que ele deleta, a gente não lembra. Então, quem não consegue economizar dinheiro, necessariamente tem que baixar uma planilha eletrônica e fazer o controle do orçamento. Anotar tudo o que ganha e o que gasta. Depois disso, precisa analisar. Muita gente não gosta de analisar, porque o nosso cérebro não quer encarar a realidade. A análise ela é mais importante, ela é tão importante quanto o lançamento. Porque é com base nessa análise que a gente vai ver
onde que a gente pode gastar melhor. O intuito é a gente conseguir atingir os nossos objetivos, conseguir guardar um dinheiro para prosperar na vida. E dá para fazer muitas trocas sem mudar o padrão de vida, sem mudar a qualidade. É sempre, assim, é libertador. É chatinho, mas é libertador você fazer o controle. E a gente tem uma metodologia que não exija muito tempo da pessoa e que entregue um valor importante para ela conseguir atingir seus objetivos financeiros. Sim, então a primeira coisa é a pessoa anotar durante um mês, tudo que gasta, para depois olhar, analisar aquilo e daí tentar mudar os hábitos, é isso? 1 mês, 3 meses é o ideal. É o ideal. 3 meses pelo menos, porque tem aquelas despesas que são as despesas eventuais, que são viagens, e aquelas anuais também, né? Então tem a viagem, a troca de carro, uma reforma, uma compra de algum, sei lá, de uma geladeira nova, festa, que são eventuais. O IPVA do carro, IPTU, que é uma vez no ano. Então tem algumas despesas que elas não acontecem todos os meses, mas muitas vezes quando elas acontecem, elas impactam bastante no orçamento. Então, no mínimo 3 meses para a gente ter uma média de quanto gasta. No verão se gasta mais, em dezembro, janeiro, durante o ano menos. O ideal mesmo é pelo menos 1 ano para a gente fazer essa, vamos dizer, essa reeducação financeira. E aí, se conseguir, estiver dentro das metas, não precisa fazer sempre, porque depois de 1 ano, você já sabe quanto você pode gastar em alimentação fora de casa por semana, entendeu? Você já sabe quanto você pode gastar com imagem pessoal, que é roupa, dermatologista e tal. Então, você se disciplina e vai. Se não conseguiu essa disciplina, tem que continuar fazendo os lançamentos e analisando isso. E como que se disciplina? Tem alguma dica que você daria, algum conselho? Separa um dinheiro semanalmente? O que dá para fazer para as pessoas conseguirem se disciplinar e seguir o planejamento? Depois de uns 2, 3 meses, a gente vai ver as trocas que a gente pode fazer. Então, assim, nossa, eu gasto tudo isso em, sei lá, em salão, então eu vou menos no salão, vou secar o cabelo em casa. Ou, nossa, eu gasto tudo isso em boteco, então... Poxa, então eu vou fazer o seguinte, se eu gasto tudo isso em alimentação, em restaurante, boteco, festa, vou pegar aqui, e se eu gastar metade, essa metade eu posso economizar. Então, então se o meu orçamento, vamos dizer que eu gasto 2.000 em alimentação fora de casa, a minha meta agora vai ser gastar 1.000. Eu pego esses 1.000, divido por semana, então eu tenho R$250 por semana para gastar em restaurante e lazer. Então fica fácil. Depois de um tempo, fica fácil, porque daí naquela semana, se foi para balada, levou o cartão de crédito e gastou mais do que deveria, depois da segunda dose todo mundo fica rico, aí eu já sei que eu naquela outra semana eu vou ter que comer em casa para compensar. Então fica muito fácil depois de um tempo, mas para isso realmente demanda um bom tempo de reeducação. De se educar mesmo. Né? De criar estratégias, de fazer essas trocas racionais. Roupa, por exemplo, compra à vista. Mas eu vou gastar menos, vou comprar menos. Justamente por isso, né? Então, a mulher gasta muito com imagem pessoal. Então, tem um orçamento. Também é uma delícia, porque é libertador. Eu tenho um orçamento, vou lá, compro o que eu quero, gastei meu orçamento, estou dentro do orçamento, estou sem culpa, estou tranquila. Tem uma divisão ideal, assim, de porcentagem? Eu já ouvi falar, por exemplo, que o ideal é você viver com 60% da sua renda. Gastar tudo que tem para gastar de despesa fixa e alimentação, etc., com 60%, o resto para investir, etc. e tal. Vocês trabalham com esse tipo de parcelamento, assim, da renda? Olha, estabelecer um percentual de quanto quer economizar é super importante, quanto quer poupar. Mas não existe uma receita de bolo, porque se eu, sei lá, depende do teu objetivo, né? Então, assim, se eu tenho objetivos muito altos, eu tenho que economizar um bocado. Se eu tenho um objetivo, e de curto prazo, se eu tenho um objetivo de longo prazo, então, assim, se eu sou jovem, tenho 25 anos, estou entrando no mercado de trabalho e moro com os meus pais, cara, é hora de economizar dinheiro. Estás morando com teus pais, não estás gastando dinheiro, economiza. Agora eu tenho 35 anos, casado, com filho pequeno, não vai dar para economizar grandes coisas, sabe? Dependendo do momento de vida. Então tem que ter muito bom senso, tem que
mas sempre a gente tem que estar andando mais para frente do que para trás. Tem ano que é mais difícil, tem ano que é menos difícil, tem ano que dá para poupar, tem ano que não dá. O importante é você saber qual é o teu objetivo ou os teus objetivos, incluir neles uma aposentadoria confortável. Vale muito a pena ter como objetivo uma aposentadoria confortável. Aí você vai saber quanto que você tem que economizar. E aí, inclusive, a gente tem simuladores lá no nosso site que podem ajudar nisso. Porque enquanto você economiza, você precisa pôr também as suas economias para trabalhar a seu favor. Você tem que ganhar dinheiro com o patrimônio que você tem. Então, a que taxa acima da inflação esse patrimônio tem que render? Quanto mais tempo você tem de objetivo, mais esse dinheiro pode trabalhar para você. Então, menos você precisa poupar. Então, não existe uma receita de bolo. Existe quanto que você tem de objetivo, qual é o tempo que você tem e a que taxa acima da inflação você quer perseguir. Aí você chega no valor. É uma conta ao contrário que a gente tem que fazer. Entendi. Quando você fala em aposentadoria, você está falando em pagar uma previdência privada, investir num fundo? Quando eu falo em construir um viver de renda, a gente fala, depende da idade que a pessoa quer. Agora, a aposentadoria pública, ela é bem legal, é um super investimento. Agora, com a reforma, vamos ver, mas não me parece que ficou... Ela é absurdamente boa, por isso que a gente tem que fazer a reforma, senão o país quebra. Né? Assim, a gente faz cálculos lá de INSS, tem gente que para ter a mesma renda da aposentadoria, obviamente estou falando do teto da aposentadoria de 5.000, né? 5.500, teria que ganhar 10% de taxa real, que é 10% acima da inflação, ou seja, vai dar lá uns 15% ao ano. Teria que ser um perfil bem agressivo, o cara tem que ser um profissional para conseguir fazer esse dinheiro render por tanto tempo assim. Então, o INSS é legal. Mesmo com a reforma, a gente andou fazendo alguns estudos, deixou de ser maravilhoso, ficou bom. A pessoa trabalha por 35 anos, economizando, pagando 20% para se aposentar aos 65. Se ela morrer aos 100, dá mais 35 anos para receber 100%. Então, por 35 anos você economiza 20. Isso se você viver até os 100, né? Mas ainda tem pensão por morte, tem outros benefícios. Então, ele continua sendo bom. Além do INSS, no limite do teto, para quem pode, previdência privada, ela tem que ser analisada friamente, porque muitos produtos de previdência privada, principalmente dos grandes bancos, são muito ruins. Porque são muito caros. Agora, tem ótimas previdências privadas nas seguradoras independentes, de bons gestores. Porque a previdência privada, ela tem as regras dela, de previdência, e ela tem, mas aí você vai pegar esse dinheiro, você vai investir num fundo. E esse fundo tem que estar bem gerido e a taxa não pode ser muito cara. E como que as pessoas escolhem isso? Escolhem o fundo? O que não deve ser feito? Não pagar taxa de carregamento de entrada nem de saída. Então tem que olhar e perguntar, tem taxa de carregamento de entrada? Tem taxa de carregamento de saída? Se tiver, não faça, porque nas seguradoras independentes você consegue esse produto sem essas taxas. E os bancões todos cobram, né? Cobram. Do varejo cobram. Agora tem alguns que já não estão cobrando taxa de carregamento. Para quem já do nível mais private, mais Van Gogh, personalité, né? Cada um tem a sua nomenclatura. Para clientes que já têm lá os seus 300 mil reais aplicado no banco, alguns produtos não cobram mais. E além disso, a taxa de administração do fundo ela é muito importante. E a estratégia do fundo também. Se a gente está falando em longo prazo, a estratégia do fundo ela é muito importante, tem que ser mais agressiva, porque com a taxa Selic a 6,5, a gente não consegue, não vai dar, e a inflação perde 4, tem pouca taxa, pouco juro real. Então a gente também tem que olhar e buscar um perfil mais agressivo. Tem que buscar um bom fundo, gerido por um cara bem bom, e tem ótimos produtos no mercado nos independentes. Tá certo. Analisa, eu queria que você falasse um pouquinho de orçamento de um casal, de infidelidade financeira, né? Como se organizar quando você está casado, enfim, tem um relacionamento em termos de finanças. Então, a infidelidade financeira é uma epidemia mundial. É o segundo motivo de separação entre casais no mundo. Sério? O segundo motivo? O primeiro é a infidelidade clássica. E o segundo é financeiro. O segundo é financeiro. Então, assim, é muito comum os casais mentirem sobre o que tem de dinheiro, sobre o que tem de dívida e sobre o que consomem.
Então, sabe aquela coisa assim de comprar o sapato e deixar no carro? Os homens muitas vezes têm dinheiro guardado e não contam. Agora pensa numa dívida. Aí, assim, até um certo machismo, né? Eu não vou contar porque senão minha mulher vai gastar tudo. Pô, conversa, tem um orçamento, estabeleça, não é bem assim, né? E dívida, casamento. Mesmo no regime de separação total de bens, quando a gente casa, é para formar uma família. Então, formou-se uma sociedade. Não tem cabimento um sócio ter receitas, despesas ou dívidas que não conta para outro sócio. Não tem cabimento. A gente tem que ter objetivos comuns. Eu quero que a minha empresa cresça uma taxa de 40% ao ano. Logo, né, a mesma coisa para a pessoa física. A gente quer prosperar na vida, a gente quer ter um filho. Então é muito importante ter esse alinhamento de objetivos. E agora você imagina um casamento de comunhão parcial e um deles está endividado. Eu também sou sócia, entendeu? Então quer dizer, meu marido tem uma dívida, não me contou e eu descubro que eu estou endividada. Não está certo. Isso é um absurdo. Então assim, é muito importante essa conversa. Como é que a gente resolve? Fazendo a tal da planilha de controle financeiro, estabelecendo objetivos comuns, estabelecendo orçamento para tudo. Então, voltando ao orçamento da imagem pessoal, se eu tenho meu orçamento para roupa, para dermatologista, salão, eu vou gastar aquilo e aí acaba motivo de briga. Mas às vezes eu quero gastar, não quero dar satisfação. Estabeleça uma mesada. A mesada é super legal, cada um gasta como quer, não precisa dar satisfação da grana da mesada de cada um. E outro motivo que dá muita briga é quanto que se um ganha mais que o outro, e aí essa divisão, como é que se faz? Então vamos supor que uma família ganhe 10 mil. Ela ganha 8 e ele ganha 2. Por que eu dei o exemplo dela? Porque é muito difícil quando a mulher ganha mais. Ainda tem muito preconceito, tanto da mulher quanto do homem. É uma família. Então, a que ganha 8 quer manter um padrão de vida de 8. Só que o cara ganha 2, ele não dá conta. Então, qual é o negócio legal? Cada um vai bancar a família na proporção do que ganha. O que também é muito justo. Se a mulher quer ficar em casa cuidando dos filhos, que muitas vezes é super importante, ela não vai bancar nada, evidentemente. Ele vai bancar tudo. Mas a gente vai viver dentro do orçamento, estabelecendo essa organização. Mas a questão dos percentuais ela é muito positiva, porque daí, mesmo aquele cara que ganha os 2 mil, ele também vai poder guardar um dinheiro para ele. Esse casal vai conseguir organizar o padrão de vida que cabe no bolso dos dois. Não vai ficar pesado para ninguém. O cara não vai se sentir muito pressionado, ou ela se ganha menos, e o que ganha mais também vai poder fazer aquilo que gosta. É muito libertador. Que daí, fazendo dessa forma, o casal conversando sobre dinheiro, olha, diminui muito os motivos de briga entre os casais. E ajuda muito na perpetuação desse casamento. Vocês assessoram também casais lá? Muitos. A gente tem esse serviço de consultoria, de planejamento financeiro. E quando a gente começa um processo, a gente sempre tenta convidar o casal. Porque daí a gente ajuda a estabelecer os objetivos, a estabelecer as regras. E a gente tem impacto muito legal. Teve um casal uma vez que falou que a gente fez o casamento financeiro deles. Então, assim, é muito gratificante, inclusive, para nós e para o casal. Eles agora tem um monte de brasileiro endividado, né? Quem está endividado, como consegue sair das dívidas? Quais são os primeiros passos para a pessoa tomar para sair do endividamento? Então, realmente a gente tem uma outra epidemia nacional, a questão das dívidas. Então é muito importante que a pessoa tome conhecimento de tudo que deve. A maioria dos endividados não sabe quanto deve, porque o cérebro ajuda ele a não sofrer, então ele não quer encarar a realidade e não sabe. Vá a cada um dos seus credores, veja quantas parcelas você deve, anota tudo. O valor da parcela, quanto seria para quitar, porque muitas vezes para quitar, como você tem um parcelamento longo, para quitar você tem desconto. Negocia bastante o desconto, simulação, né? Eu quero quitar hoje, quanto que é? E veja qual é a taxa de juros que você contratou. E faça uma lista disso. Aí você vai ter conhecimento do valor total para quitar. E se não couber, você vai saber também quais que você quita primeiro, quais são as mais caras, as que têm as taxas de juros mais caras.
E aí, às vezes, no próprio banco, porque a maioria deixa de pagar o cartão de crédito ou entra no limite do cheque especial, que são as dívidas mais caras. Muitas vezes no próprio banco você consegue trocar por uma linha de crédito muito mais barata. Então você quita as suas dívidas e assume uma linha de crédito mais barata. Mas pesquisa também fintechs e cooperativas de crédito, que muitas vezes são bem mais competitivas. Se você tem um carro, também pode ser um negócio legal dar ele em garantia, que a taxa de juros cai mais ainda. O importante é pesquisar, trocar todas essas dívidas caras por uma mais barata, parcelada, que caiba no bolso. Depois disso, faça controle financeiro. Se você se endividou, é porque você gastou mais do que podia. Ou porque está desempregado, enfim. É um momento que tem que controlar tudo. Então, tem que fazer a planilha de controle financeiro e no final do mês, analisar ela. A gente tem um curso gratuito, que são os 9 passos para sair das dívidas, que tem a planilha pronta, pode ajudar bastante também. Legal. E quem está endividado pode investir também uma parcelinha do dinheiro, guardar uma parcelinha para emergência? Olha, depende da dívida. Se for um financiamento da casa com uma taxa de juro baixa, sem dúvida não vale a pena quitar, porque tem dívida que é boa. Agora, se eu estou devendo cheque especial, cartão de crédito, CDC, não vale a pena, porque não faz sentido investir nesse momento. Porque mesmo seja para uma reserva, tenta quitar primeiro, o máximo que você puder. A hora que depois que você fez essa reestruturação de dívida, aí você pode querer poupar, mas não é o momento oportuno, porque você está pagando lá, às vezes está pagando 15% ao mês, mas não, já reestruturei, estou pagando 3% ao mês, você não vai conseguir 3% ao mês de rendimento financeiro, a não ser que você use muito. Então não é um momento oportuno para você guardar dinheiro. Não vale a pena. Não. Agora, falando em investimento, né? Eu tenho muitos amigos, amigas que falam, eu queria investir, mas não sei por onde começar, não entendo, tenho medo de colocar um dinheiro em alguma coisa. Como que se começa a investir? Como a pessoa pode se informar para começar a investir? Qual o melhor caminho para quem está começando? Existe muito conteúdo bom na internet. A gente mesmo, no nosso blog, a gente tem muito conteúdo que ensina a pessoa a dar o primeiro passo. Um pouquinho de conhecimento é sempre bom. As mulheres tendem a achar que sabem menos do que realmente sabem. É importante a gente saber disso. Os homens tendem a achar que sabem mais do que realmente sabem. É importante a gente conhecer essas características para a gente poder lidar com a gente. Então, não precisa ter um grande grau de conhecimento para começar a investir. O primeiro dinheiro, é muito importante a gente montar uma reserva de segurança. Então, o primeiro recurso tem que ser para imprevistos, para evitar de se endividar e pagar juro alto por isso. Então, o ideal é a gente guardar pelo menos uns 3 meses de despesas pagas. Então, não é quanto ganha, é quanto que eu gasto. Eu estabeleço quanto que eu gasto, né? Eu verifico quanto que eu gasto. Então, é legal ter essa grana guardada e aplicada em título público do tipo Tesouro Selic. Se for valores baixos, até mesmo na caderneta de poupança, porque não é um dinheiro que eu vou ganhar dinheiro com ele. É um dinheiro para me salvar de emergência, para eu poder tomar uma decisão legal, para eu poder pegar uma oportunidade boa. É um dinheiro que eu tenho que ter muita liquidez. Se ficar desempregado, tem ali. Exatamente. Então, é um dinheiro para salvar a gente de coisas boas e ruins, né? Pode estar aplicado no fundo de renda fixa, do tipo DI, CDB de banco, e aí buscar a melhor rentabilidade entre os 3. E daí o ideal é a pessoa ir para uma corretora, ir para um banco. Então, um dinheiro do giro é legal deixar no seu banco, um mês de despesa paga. O resto é legal ir para a corretora, porque lá tem o tesouro, tem o tesouro direto, lá tem os fundos que tem taxa de administração bem mais competitivas, então teu dinheiro vai render melhor. Agora, quem já investe em renda fixa, tesouro direto, enfim, etc., quer começar a investir em bolsa, como que faz? Alinha os objetivos. O dinheiro da bolsa não pode ser o dinheiro do giro, nem o dinheiro de reserva de segurança. Mas a gente está num momento muito oportuno para investir na bolsa. Eu iniciaria, eu acho que é muito legal para a pessoa que está começando, fundos de ações. Tem fundos multimercados também, que é muito legal para diversificar. Porque o multimercado, e aí tem aqueles com mais volatilidade e menos volatilidade. Com mais volatilidade busca retorno maior. Então pode começar investindo em multimercados e fundos de ações.
Não dá para avaliar só pelo histórico de rentabilidade. Se você olhar histórico de rentabilidade, você está olhando para trás, não está olhando para frente. Você tem que olhar para frente. Como que avalia? Tem que conhecer as casas. Pesquisa pela qualidade dos gestores. O histórico deles, qual foi o histórico deles em outras casas. Então, precisa fazer uma análise qualitativa para poder escolher bons gestores, que eles podem errar, todo mundo vai errar, não. Às vezes o momento não é oportuno, a gente passou por anos que os fundos de ações renderam mal, porque eles têm que ter lá 69% em ações, e eles têm que estar comprados em ações, e eles não estavam comprados, eles tinham que manter posições compradas com um momento horrível da economia. Isso não reflete a qualidade dele. Então não pode ser só pela qualidade, não pode ser só pelo histórico de rentabilidade. Então tem que analisar a qualidade da equipe de gestão do fundo. Ver o histórico da pessoa, né? O histórico da equipe de gestão mais do que de rentabilidade do fundo. Tá certo. Teve uma coisa da qual a gente não falou aqui, que é a gestão de patrimônio, né? Vocês também fazem esse trabalho lá na Farmais. Como gerir patrimônio de uma forma adequada? Isso é legal. Quando a gente começa a prosperar, a gente tende a comprar casa própria e a casa da praia. Vou investir na casa da praia, vou investir na casa de campo. Bens de uso pessoal, eles não são investimentos. Carro, a gente só perde dinheiro com carro. Quanto mais enxuta a nossa estrutura, mais vai sobrar dinheiro. O investimento é a parte do patrimônio que trabalha a nosso favor. Que a gente vai pegar esse dinheiro e vai botar ele para ganhar dinheiro com ele. Então, se a gente tem uma estrutura muito inchada, a gente vai ter muita despesa, vai sobrar menos dinheiro para investir, e a gente está sentado em cima de um patrimônio. Então, quanto mais enxuta a estrutura, melhor, muito melhor. Então, investir em casa de praia não vale a pena. Aluga no verão 2 meses, que vale mais a pena do que você comprar o segundo imóvel. Além disso, também tem que olhar todo o patrimônio que a gente tem, mesmo que a gente não esteja usando, que seja para investir, se ele tem que comparar o rendimento dele com relação às outras oportunidades. Imóvel residencial, por exemplo, não é um bom gerador de renda. Paga pouco a renda, o fruto, né, o rendimento, geralmente, sobre o valor do patrimônio, ele é muito pequenininho. Então, é muito melhor deixar em liquidez, em investimentos financeiros. Então, é importante que a pessoa tenha esse racional, que além de guardar dinheiro, tem que pôr esse dinheiro para trabalhar ao nosso favor ao longo dos anos. Porque daí o esforço vai ser muito menor. Eu vou ter que guardar muito menos, porque eu vou botar esse patrimônio para trabalhar para mim e vou ganhar dinheiro. De vez em quando a gente erra, mas o importante é acertar mais do que errar. Tá certo. Certo, Anelisa, obrigada por tirar nossas dúvidas aqui, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. E obrigada também a você que nos assiste. Não se esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube. Sempre que tiver vídeo ou podcast novo, você vai ficar sabendo. Obrigada, até mais!